tomar cuidado que eu vou falar depois do meu chefe. Esse é sempre o risco. Antes de começar a falar sobre células-tronco, eu tinha a impressão que a gente ia fazer um negócio de blogueiro mesmo. Tal. Inclusive o pessoal que me conhece sabe que eu não me visto assim normalmente. Eu gosto mesmo de uma gravata. Né? É verdade. Ontem, inclusive, era meu dia de andar de gravata borboleta. Saúde é um negócio tão espetacular, né? Eu brinco. Vocês provavelmente vão lembrar. Eu falo muito, preciso de água. Vocês vão lembrar provavelmente que em 2008, tudo que se via no jornal a respeito da crise econômica. Crise econômica, o Madoff, o mundo vai quebrar, os Estados Unidos too big to break. Parecia que não era verdade na época. Isso mudou rapidamente com 2 letras e 2 números, H1N1. Do nada, a gente deixou de se preocupar com o mercado de ações e passou a se preocupar com a saúde, que é o negócio mais importante. 2 bens que são absolutamente os mais importantes do ser humano, saúde e educação. E elas andam par e passo. Um evento como esse, que é um evento de educação em saúde, é absolutamente perfeito. E a saúde é um negócio que une as pessoas imensamente. Une tanto que nós temos um vereador São Paulino e um palestrante corintiano. Muito bem. Então, célula-tronco é um negócio problemático. Aproveitar o nosso ambiente democrático, fazer uma enquete. Pesquisas feitas assim, que não tem base científica, são sempre um problema. A gente já viu o que os números dão. Quem aqui já ouviu falar alguma coisa de célula-tronco? Qualquer coisa. 100%. Possível que você não tenha ouvido falar de célula-tronco. Quem aqui tem impressão, pelas coisas que ouviu, que células-tronco são a grande solução para um monte de problemas médicos, maiormente os problemas genéticos? 2 braços e 2 pernas. O nosso presidente fala que ele é um cara otimista, ele conta a presença das pessoas pelas pernas. Quem acha que isto é um futuro de 5 anos? Pelo que ouviu. Para já? Para já é 5 anos. Quem acha que é para 10 anos? Quem acha que é para 20 anos? Quem não acha nada? Porque está faltando gente aí. Brancos e nulos. E abstenções. Indecisos, brancos, nulos. Bom, a verdade de célula-tronco é o seguinte, a gente conhece célula... A utilização de células-tronco, ela já existe e a gente não se dá conta. Desde 1956. Né? Toda vez que alguém faz um transplante de medula óssea, ele está fazendo um transplante de células-tronco. Então, as células-tronco não são uma promessa. Elas são uma realidade e salvam anualmente milhares de vidas de pessoas com leucemias, linfomas e agora com doenças autoimunes. Elas já são utilizadas. Né? A grande questão é nas células-tronco para outras doenças, especialmente as doenças genéticas, as doenças neurológicas, né? As doenças degenerativas de modo geral. Todo dia você tem se você fizer essa varredura que o Henrique sugeriu, e você colocar no mais importante centro de conhecimento médico, que é o PubMed, que é mantido pela Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos através do NIH. A gente brinca que fala assim, se o PubMed não deu, ninguém sabe o que aconteceu. Se não está publicado numa revista que é indexada no PubMed, o valor científico que tem essa informação é de 0 a quase nenhum. Por que ela não existe? Não, porque ela não foi checada. O grande problema da informação médica é que, diferente de outras informações, a repetição e a checagem, ela é absolutamente fundamental. Mas vamos trabalhar no que não funcionou. Mas será que o médico era louco e me deu um remédio que não funciona? Não, medicina é uma ciência estatística. E isso é um negócio difícil para o paciente entender, porque para ele é uma ciência estocástica. Ou funcionou para mim ou não funcionou. Se não funcionou, aquele negócio não presta, né? É que nem avião, né? Eu morro de medo de voar. Segundo minha irmã, eu não morro de medo de cair. De voar, eu não tenho medo nenhum. E é verdade. Né? É estocástico. A chance de você morrer no acidente de avião é 1 em 1 milhão. Mas se você morrer, é 100%. Né? Então, quando você dá um tratamento qualquer para um indivíduo, para ele, aquele negócio é estocástico. Ou funciona ou não funciona. Mas para a ciência médica, você está trabalhando com porcentagem. Então, hoje você faz um ensaio clínico, você vai estudar, por exemplo, eu estou falando disso só para a gente contextualizar.
Você faz um ensaio clínico para uma droga simples. Vamos olhar uma droga para hipertensão arterial, que é um negócio que a gente conhece desde que a medicina existe. Sabia o que era, mas sabia no que dava. Você estuda um grupo específico de pacientes. Então você estuda pessoas com uma certa idade, com doenças associadas que estão delimitadas. Então o cara pode ter diabetes nesse estudo, mas ele não pode já ter falência cardíaca. Esse é o problema, porque a hora que eu for dar no mundo real para a pessoa, eu não posso escolher as pessoas que eu dou o remédio. Eu vou dar para todo mundo. Então o cara chega com hipertensão, se ele tem queda de cabelo, não interessa que ele não entrou no estudo. E isto pode ter uma implicação muito importante no funcionamento de uma medicação super simples, remédio para hipertensão. Imagina as implicações que isso tem quando você dá para uma pessoa um remédio vivo. Porque é isso que eu faço quando eu infundo células-tronco num indivíduo. Eu tenho dois organismos reagindo. Eu tenho o organismo que precisa de reparo, a cirrose biliar, por exemplo, que é uma das coisas para as quais se estuda muito célula-tronco, porque transplante de fígado é complicado, você tem dificuldade de doador, a fase aguda de rejeição é muito importante. Então, se você pudesse injetar um negócio na veia porta do cara e aquilo reconstituísse o fígado dele, é um negócio espetacular. Você, no Brasil, salvaria pelo menos 3 mil pessoas por ano. No Brasil. Se você pegar lugares, por exemplo, como na Tailândia, onde o vírus da hepatite B e da hepatite C dá mais ou menos como corintiano, em qualquer lugar você tem um, você está falando... Oi, eu sou corintiano. Deixa eu enganar pela camisa verde. Então, você está falando de centenas de milhares de pessoas. Mas você tem coisas que estão interagindo ali. Você tem o organismo do indivíduo e a célula-tronco. O que a gente tem de verdade de célula-tronco? Você tem centenas de estudos que mostram que elas funcionam em pequenos grupos de pacientes. Aliás, eu vou substituir esse número. Você tem milhares de estudos mostrando que elas funcionam em pequenos grupos. E isso acontece por quê? Volta à história das porcentagens. Quando eu dou um antibiótico para alguém, eu dou porque eu sei que ele funciona em 90% dos pacientes. É um cálculo bastante razoável, bastante bom. Quando eu dou uma célula-tronco para alguém, eu não sei quantas pessoas ela vai funcionar. Eu posso fazer o ensaio clínico do tamanho que eu quiser, aquele conjunto de células vai interagir com aquele indivíduo de uma maneira absolutamente única. Essa estatística que a gente emprega para o uso de medicações comuns, ela não serve e nunca servirá para as células. Elas vão reagir in vivo e elas vão reagir in vitro, porque você infundir célula-tronco no cidadão não é a mesma coisa que dar 30 gotas de Novalgina se ele tiver com dor de cabeça ou febre, porque você tira de um tubinho. Não existe isso. A necessidade técnica que você tem para produzir células-tronco sob boas práticas laboratoriais, boas práticas clínicas, ela está muito além do que 99,99999% das instituições de saúde podem prover no mundo. Você precisa de uma estrutura, só para dar um exemplo, chamada sala biolimpa. O que é uma sala biolimpa? É uma sala que, obviamente, não tem nenhuma impureza, vírus, bactérias, fungo, nada disso. Mas ela também não pode ter nenhuma micropartícula circulante. Vê que a dificuldade é montar um treco que não tenha nada voando no ar, que não seja oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Então, a gente está falando de estruturas que são estruturas muito complexas ainda. Depois eu coloco a célula-tronco dentro do cidadão e, como eu falei, ela é uma célula viva. Ela faz o que ela quer. E ela pode fazer o que ela quer em mim, diferente do que ela faz num outro cidadão, e a gente já vai falar disso daqui a 30 segundos. Como é que eu posso garantir que ela vai fazer exatamente o que eu quero? Como é que eu posso garantir que ela não tem o efeito contrário? Que é um dos grandes problemas que você tem com as células-tronco embrionárias, porque elas têm o mau hábito de, por serem embrionárias, às vezes virarem câncer. Então você injeta no cidadão um negócio para tratar a doença X, e você não só não trata da doença X, como você arranja um câncer. Não é tão simples quanto dar 30 gotas de Novalgina. Os cientistas da área de célula-tronco, a mim, de modo geral, ficam irritados quando eu falo esse tipo de coisa, principalmente na presença de pacientes, e falam, mas as pessoas vão ficar achando que esse negócio não funciona para nada. Eu espero que não, eu espero que as pessoas entendam qual é a limitação do que a gente está falando.
Limitação do que a gente está falando hoje é um conhecimento da interação entre dois seres que ainda não está bem qualificado. A gente sabe, por exemplo, que existe um negócio chamado endereçamento vascular. O que é isso? Os nossos vasos sanguíneos não são todos iguais. O meu vaso sanguíneo no pâncreas é diferente do meu vaso sanguíneo no fígado, é diferente do meu vaso sanguíneo no rim. Então, se eu injeto um conjunto de células-tronco para tratar uma doença renal, eu quero que ela reconheça o vaso sanguíneo do rim para ir ao rim, porque com certeza eu não quero que, mesmo que funcione, este cara cresça um rim na orelha. Não pela questão estética, mas porque pode ser inútil. Então, o entendimento de como é que esta célula-tronco vai interagir com o meu vaso renal, porque ainda tem, além de tudo, ainda tem uma outra pegadinha. O meu vaso renal é diferente do seu. Muito diferente? Não, mas discretamente diferente. Discretamente o suficiente para que, se a gente usar células-tronco do mesmo cidadão, pode funcionar em você e não em mim, porque a célula em você chegou no vaso renal e na minha ela foi parar na retina. Nossa, que horror! Então esse negócio de célula-tronco não funciona? Não funciona. Como eu falei, a gente tem milhares de estudos mostrando efetividade em pequenos grupos de pacientes. O que a gente não descobriu ainda? Por que funciona nessas pessoas? Eu vivo uma vida um tanto esquizofrênica, porque eu sou médico e pesquisador. E para o médico, a coisa mais importante é a resposta. E para o pesquisador, a coisa mais importante é a pergunta. Para o médico, o que interessa, e eu estava fazendo atividade médica e me perder, obviamente, como vocês atrasaram, ainda bem, porque eu sou tão atrapalhado que eu fui para a Assembleia Legislativa. É verdade. Meu chefe estava tirando sarro e falava, eu acho impressionante que você consiga chegar ao Einstein todo dia. Mas é que eu vou de táxi, né? Então, quando você olha para esse conjunto de coisas, o que a gente ainda não entendeu é por que é que funciona. Para o médico, só interessa se funciona ou não funciona. Então eu trato, por exemplo, agora a gente tem um negócio chamado Brainstorm, que está fazendo bastante sucesso para ela, em Israel. Mas do que a gente está falando de verdade do Brainstorm? A gente está falando de um estudo com 100 pacientes, onde 10 melhoraram. Isso é o que está falando de verdade. Teve 5 pessoas que começaram a andar melhor, não sei o quê, mas não são medidas que são manteníveis. Não é o que você espera quando você tem um fulano com febre, você dá Novalgina e você vai medir lá depois e passou de 38,5 para 36,5 debaixo do braço. Não é a mesma coisa. E a gente não está num estágio de evolução científica que a gente possa dizer que isso vai ser a mesma coisa nos próximos 5 anos. A ciência é um negócio espetacular, porque amanhã alguém pode descobrir o que está acontecendo. Nós temos no nosso board científico, o ganhador do prêmio Nobel, Sidney Brenner, que está trabalhando aos 90 anos de idade ativamente com células-tronco. Mas ele trabalha com um tipo específico de célula-tronco chamado iPS. São células-tronco que você modifica in vitro. Então você pega a célula-tronco e você ativamente altera genes dela. Para quê? Para que ela vire exatamente o que eu quero. Então eu quero que ela vire rim e não osso, então eu vou tirando todas as coisas de virar osso, né? Porque um rim de osso não me serviria para nada. E eu também altero a questão do endereçamento que a gente conversou. Então ele é capaz de alterar a superfície dessas células-tronco no seu laboratório, de forma que elas vão para o lugar onde ele quer que elas vão. Mas, obviamente, isso tem um problema, né? A gente está falando agora de um organismo vivo, que vai interagir com outro organismo vivo, mas este primeiro organismo agora é também um organismo geneticamente modificado. E você sair por aí mexendo em gene não é um negócio particularmente simples. A natureza teve 4 bilhões e 500 milhões de anos para fazer esses experimentos e a gente, nos últimos 5 anos, quer repetir isso daí. A capacidade do ser humano de não perceber o quanto a gente não sabe é um negócio fora do comum. Até 30 anos atrás, a gente chamava a parte mais importante do DNA de junk DNA, DNA de lixo. E hoje a gente sabe que é a parte mais importante. Só na nossa empáfia para achar que 80% de alguma coisa da natureza ia ser junk. Só na cabeça do ser humano. E as células-tronco, elas deixam isso cada vez mais claro. Você injeta num cidadão com ela e o cara sai andando e falando, como aconteceu com a Bíblia. Você injeta no outro cidadão e ele tem uma reação
autoimune e ele passa, além de ter ela, a ter diabetes também. O mesmo conjunto de células, o mesmo tratamento. 2 seres humanos do mesmo background genético, porque aqui no Brasil é um problema, né? Você pode botar a culpa no background genético. Mas em Israel isso não vai acontecer. São pessoas que geneticamente são muito semelhantes. A gente aqui é só tirar uma foto da gente para ver que a gente é muito igual, mas geneticamente muito diferente. Então, quando a gente fala de célula-tronco, há que se ter muito cuidado em 2 níveis. O primeiro é não acreditar que o que funciona para 10% das pessoas vai funcionar como no Valgene. O segundo, e o mais importante, eu acho, é não desanimar. Porque o fato de a gente não saber como funciona, não quer dizer que a gente não vai saber como funciona amanhã. O primeiro transplante renal que foi feito em 1952, no Brigham. E ele funcionou, que foi uma beleza. O paciente teve uma falência renal por medicação e recebeu um transplante renal. Recebeu o transplante renal de quê? Do seu irmão. É a única pessoa que vai te dar um rim, é o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, né? Era um irmão gêmeo idêntico. Não houve problema de rejeição nenhum. O que aconteceu com o segundo transplante renal? Não funcionou. E o terceiro? Não funcionou. E o quarto? Não funcionou. Eram todos parentes, mas não eram irmãos, não eram gêmeos idênticos. E demorou até 1974 para a gente descobrir porque o primeiro tinha funcionado e os outros todos nunca tinham funcionado. Quando finalmente se descobriu o complexo principal de compatibilidade, e deu o prêmio Nobel ao Jean Dosset e ao Baruch Benacerraf. Então, o fato de que uma coisa funciona é indicativo suficiente para a gente de que ela irá funcionar um dia para todo mundo, a gente só não descobriu por quê ainda. Esta passagem, e aí eu volto à história do cientista, entre o médico e o cientista. Esta passagem, por que funcionou com 10% das pessoas e não está funcionando com todo mundo, é que a gente não consegue fazer ainda. Mas não é motivo para desânimo, é motivo para cautela. Cautela para que você, como paciente, ou como disseminador de informação, não se deixe levar pelo interesse comercial que essas coisas todas têm. Mas é motivo de júbilo, porque se funcionou com alguém, é possível que funcione com todo mundo, a gente ainda não descobriu por quê. Então, é aí que você tem que pôr mais força na ciência. Se os caras tivessem desistido em 1956, porque de 52 a 56 foram feitos 100 transplantes renais nos Estados Unidos que acabaram em absolutamente nada, a gente hoje teria mais de 30 mil pessoas só no Brasil morrendo pela falta desses transplantes. Mas por que não se desistiu? Porque se um dia funcionou, vai funcionar com todo mundo, hoje a gente entende que você pode usar imunossupressores, porque a gente entende por que não funcionava, então você sabe onde você deve atuar. Né? Desde 1980 nós temos drogas espetaculares que bloqueiam a resposta imune especificamente, com muito menores efeitos. Estão melhorando. E as células-tronco vão seguir o mesmo caminho. É para 5 anos? Provavelmente não. Mas a ciclosporina foi descoberta em exatamente 2 anos pelos japoneses. Ela foi bolada para ser um antibiótico. Eles descobriram que quando você dava o antibiótico para o cidadão, ele piorava da infecção. Alguém percebeu que ele piorava da infecção porque controlava a resposta imune que estava em andamento. E rapidamente o cara falou, a gente pode usar isso para transplante. E hoje é a droga mais importante no tratamento de rejeição de transplante. É possível que isso aconteça amanhã para a célula-tronco. Está nos planos? Não. Isso quer dizer que não vai funcionar comigo se eu precisar? Não, a gente está falando de uma base de 10% a 30%. E a gente está falando de uma coisa que sabe que funciona, sabe que funcionará para todo mundo. Ainda não está no vidrinho e não estará no vidrinho de 5 a 10 anos. Isso é independente da gente descobrir qualquer coisa ou não, porque, como eu falei, a qualidade técnica que você precisa ter no centro médico para infundir com segurança, isso é muito importante, células-tronco num ser humano, ela está além do que 99,999% das instituições médicas do mundo são capazes de fazer. Era isso que eu tinha que falar, fiquei dentro do meu tempo. Eu não sei se vocês vão fazer perguntas. Eu sou meio atrapalhado, eu respondo daqui, o que eu faço? Sento, vai ter pergunta depois?
Meu chefe morre de vergonha de mim. Nosso evento é super descontraído, doutor Luiz, fique à vontade. A nossa única pedido é que as perguntas sejam breves e sejam todas feitas no microfone, porque o evento está sendo transmitido online e se a gente faz a pergunta fora do microfone, o público da internet não entende o contexto do evento. Primeira pergunta ali, Sandra. Doutor Marco Aurélio Cunha e depois ela lá. Vamos lá, que está mais perto aqui. Bom, fiquei muito impressionado com a sua apresentação. E em ortopedia, né, que eu sou ortopedista e na medicina do esporte, se deu uma banalização da utilização, aspas, células-tronco, né, células PRP, plasma rico em plaquetas, nas lesões tendinosas, musculares e agora até em cartilagens. Eu queria saber a sua opinião sobre essa banalização, metodologia de fazer em consultório, que me preocupa absurdamente. E, inclusive, nos Estados Unidos, muita gente fazendo isso com publicidade não ética. E eu tenho sofrido um pouco por alguns atletas que começam a ler, ouvir e querer fazer a mesma coisa sem nenhum apoio seguro. Qual a sua opinião sobre essas medicações, essa forma de tratamento que, como eu vejo, em alguns vai bem, em outros é um desastre, mas queria entender sobre essa banalização e o que o senhor ou você entende sobre isso para poder me dar uma opinião. Obrigado. Obrigado pela pergunta, vereador. Somos colegas, né? Então vamos por partes. Né? Deixando claro que eu sou médico, atuo como médico, tenho consultório, trabalho em medicina e ser vereador é apenas um momento da minha vida e não é a minha decisão de carreira. Eu sou médico e só estou aqui para poder ajudar um pouco dentro daquilo que eu posso. Meu chefe está rindo que quando ele me contratou, ele falou, você faz o quê? Eu falei, eu sou médico. Eu vou estar diretor, mas eu sou médico. Ninguém entra na faculdade de medicina para dirigir porcaria nenhuma, né? A gente entra para ser médico. Você acaba diretor para evitar que alguém pior que você seja. Exatamente. Bom, tem duas questões aí. Eu acho que vamos começar do ponto de vista da questão técnica. Falar exclusivamente de PRP, não vou falar de autohemoterapia, porque é uma outra qualidade. Né? O plasma rico em plaqueta. Tá? Tem sido usado amplamente, esse negócio começou na Europa, enfim. É a tal história. Você vai ao PubMed, que é onde interessa. Gente, é isso que interessa. Porque lá está validado, isso aqui, tudo que está lá presta, não. 10% das coisas que estão lá são retratadas todos os anos porque as pessoas mentem. Cientista não é melhor do que ninguém, nem médico. Tem pessoas ruins fazendo qualquer coisa. Tem mau motorista de táxi. Então, aquilo lá não é a Bíblia, mas é o melhor que a gente tem. Tá? Então, se você vai aos estudos da internet, você não tem um estudo randomizado com controle apropriado. PRP, o plasma rico em plaqueta, é utilizado para lesões que o tratamento básico geralmente é fisioterapia. Cadê o controle só com a fisioterapia? Nunca tem. E não tem por um motivo simples, porque você tem um efeito placebo importante. Eu posso chamar de você também, né? Você sabe, trabalhou muitos anos com um atleta de alta performance no São Paulo. Você sabe que se o fulano acreditar que aquele negócio melhorou, ele consegue viver com aquilo 6 meses e jogar mais um campeonato. Né? O que isso vai resultar 10 anos depois, porque ele não tratou a lesão apropriadamente, é outra história. Então, do ponto de vista de ensaio clínico, a gente não tem nada que prove que funciona. Não tem nada que prove que não funciona. E aí você entra dentro da questão de funciona. Por que a gente não sabe se é a plaqueta ou se são... A plaqueta é uma pseudocélula, porque na realidade ela é uma célula que não tem núcleo, então vai morrer daqui a pouco, mas ela secreta só 150 fatores diferentes. Você injeta um negócio e secreta 150 fatores, como é que você sabe que é o negócio ou são combinações dos 150? Não é feito, não é estudado, não interessa estudar porque você tem um valor econômico. Agora eu vou falar do ponto de vista de segurança. E como eu não vou revelar pacientes nem nada, eu posso falar com tranquilidade. Estou vendo um paciente com hepatite C, que até o ano passado era doador de sangue e não tinha problema nenhum. Ele pegou hepatite C fazendo PRP. Lugar qualquer. Ah, mas não são as minhas plaquetas? São só as suas plaquetas, mas quem é que te garante que o fulano limpou a centrífuga, limpou o tubo, estava com a... Essas coisas, você injeta... não reusou a agulha. Você injetar um negócio num ser humano, gente, não é brincadeira. Requer uma qualidade, o cuidado que a gente tem a quantidade de dinheiro que você despende para garantir a segurança desse tipo de coisa.
Não é factível fazer isso no ambiente de uma clínica, porque a clínica não suporta economicamente diluir estes custos. Então, 2 aspectos. É muito possível que funcione mesmo, mas a gente não sabe em quem funciona, não sabe por que funciona e você não tem controle. É ruim. Você vai fazer, faça a seu próprio risco. E a segunda coisa, a aplicação em ambientes que não são controlados é problemática. Eu peguei logo esse caso da hepatite C, mas deve ter coisas muito mais simples. Ninguém sabia que o cara acabou comigo porque acharam que ele é imunodeficiente. Não tem imunodeficiência nenhuma. Você vai tirando a história do cara. Até dezembro do ano passado, não tinha coisa nenhuma, fazia doação de sangue e tal, inclusive fez doação de sangue no nosso banco. E aí você vai ver lá, o que tem? Quando joga tênis, foi fazer no ombro. O ombro ficou uma beleza, o fígado nem tanto. Só para completar, eu lido com atleta, né? Às vezes atletas têm que fazer algumas comparações, algumas metáforas, né? Aí um me perguntou, eu falei assim, olha, é mais ou menos como você ir para a Bahia de um Chevette. Você pode chegar. Eu já dirigi um Chevette, não chega nunca. Eu falo muito, eu prometo responder lá. Meu e-mail é fácil, amitstay, lvriso@stbr, em todo lugar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e eu não tiver tido de responder, me manda um e-mail e eu respondo. Não demora nem uma semana. Os contatos com todos os palestrantes podem ser feitos também através do e-mail dos Blogueiros da Saúde, blogueirosdasaude@hotmail.com. Nós nos comprometemos de estar encaminhando os e-mails e encaminhando as respostas também. Melhor ainda. Bom dia, doutor. Bom dia, todo mundo. Sempre que eu escuto célula-tronco, eu lembro de pessoas que tiveram lesão medular. Eu queria entender um pouco melhor se esse tratamento está mais avançado para esse tipo de pessoas que eram perfeitas e sofreram uma lesão medular e hoje estão numa cadeira de rodas ou deitadas. E se tem algum caso no Brasil que já deu 100% de resultado positivo. Então vou responder de trás para frente. Tá. Não tem nenhum estudo feito ou sendo feito no Brasil no momento. Tem brasileiros que se inscreveram. Tem uma pessoa que eu conheço que fez um trabalho com um grupo português, que utilizava a célula-tronco do bulbo olfatório e aparentemente o negócio funcionava razoavelmente bem. Eu não sei se o segredo era a célula-tronco do bulbo olfatório ou o fato que eles utilizavam um grupo de fisioterapia na Itália, que faz coisas absolutamente incríveis, em Bolonha. Né? Mas tem inclusive uma menina famosa pra gente da minha idade. Acho que foi a primeira bala perdida no Rio de Janeiro. A bala do tiro do Rio, tá? E ela consegue andar, e é uma loucura. Né? Então, regeneração neuronal, negócio, é das coisas quase com certeza que tem mais estudo. Não é diferente de ela, não é diferente de esclerose múltipla, não é diferente de nenhum outro estudo com célula-tronco. Você tem um conjunto de pacientes nos quais aparentemente funciona com 100% de recuperação, ninguém, tá? Mas para um fulano que está preso numa cadeira de rodas, ele conseguir levantar e escovar o dente, eu considero isso 100%. Tá? E eu tenho certeza que o paciente considerará também. Mas você não tem pessoas retornando à vida normal depois de testar PCR. Então você tem os mesmos resultados, 10, 15, 20%. O que você tem são coisas diferentes. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, se você injetar fator de crescimento de nervo, logo depois da lesão, o próprio fulano pode recuperar. Tá? Você tem estudos interessantíssimos em Israel, porque eles têm um tratamento de trauma lá, muito elevado, né, por motivos óbvios, onde você induz inflamação, porque células inflamatórias como linfócitos, elas provocam a produção de fator de crescimento do nervo. Você sabe que a inflamação no final, que era um negócio que a gente tomava conta dando corticoide, tá? Ela pode ser boa para a regeneração do negócio. Então tem muita coisa. Aí, diferente do que eu falei dos 5, 10 anos, eu acho que o nosso horizonte é mais curto. Não para recuperação total, mas para recuperação parcial, importante, de sensibilidade e tal. Por quê? Porque você está trabalhando nisso há mais tempo. Tá? O trabalho com células-tronco começou há mais de 30 anos, mais de 20 anos nos Estados Unidos, quando o primeiro super-homem da era moderna caiu do cavalo e teve uma lesão e ele tinha muito dinheiro e ele era um cara super querido, ele levantou quase $2 bilhões para a pesquisa e está pagando. Tá?
E aqui no Brasil, como que anda essas pesquisas? Nós temos muito pouca coisa. Sim, coisas sérias. A gente tem estudos que são estudos participativos, tem estudos de fora. No Einstein, nós quase entramos no estudo do bulbo olfatório, porque realmente era um negócio interessante, com zero de risco. Você tira um pelinho do cabelo do nariz do fulano, extrai as células do bulbo e injeta na medula, mas acabou não dando certo e houve uma fatalidade. Né? Na verdade, o pesquisador que fazia isso morreu num acidente de carro. Nossa. Tá bom, obrigada, viu, doutor? Bom dia. O senhor tinha falado numa passagem da sua fala que o perigo é de poder ter câncer, se faz. Com as células tronco, Isso, com as IPS e com as células tronco embrionárias. Então, existe um teste, não existe, para ver se geneticamente a pessoa tem potencial de ter câncer, não tem? Então, de novo, vamos explicar. Eu não me lembro a sigla, acho que é NB, eu não sei. Tem um teste, não tem? NBTR. Isso. Eu prometi que ia ser curto, mas as pessoas fazem perguntas que não tem jeito de ser curto. As perguntas são complexas. Então, vamos lá. Existe o teste. O teste, ele olha 90% do que a gente conhece de câncer. Ele foca numa via. Tá? Mas existem outras vias que podem ser estimuladas. Aí o problema principal é, novamente, aquele que eu tenho chamado a atenção. É uma medicação viva. Então, eu faço o teste na célula, mas isso não quer dizer que a hora que eu colocar a célula dentro do seu organismo, o seu organismo não vai secretar alguma coisa que vai mudar essa via nessa célula. Tá? Você trabalhar com ser vivo é um inferno, né? Obrigada. Eu queria ser geólogo. Tem um próximo. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o Jonas Lobo, fundador do GDV, Grupo Doadores da Vida. E muito obrigado pela sua palestra. Eu entendo um pouco ainda desse assunto, desculpa a ignorância, assim, ser leigo nesse assunto. Não entende nada, não. Então você está na boa companhia. Eu também falo muito, vou tentar ser objetivo. Quando a gente fala sobre doação de medula óssea, nós sabemos o quanto é difícil de encontrar um doador compatível de medula óssea para um portador de câncer, no caso, por exemplo, leucemia, mieloma múltiplo, etc. E através das pesquisas que a gente costuma fazer na internet, a gente sabe que existe a possibilidade de extrair essa célula-tronco do cordão umbilical do bebê recém-nascido. Só que ainda existe uma grande burocracia para armazenar esse cordão umbilical ou a célula-tronco, principalmente em hospitais particulares. E eu não sei como é que é esse procedimento em hospital público. E eu queria saber de você como é que tá esses estudos, como é que tá esse desenvolvimento, se já vem aí, tá melhorando essa burocracia, para eu entender um pouco melhor sobre esse assunto. Você não vai me bater, não. Não. O pessoal faz pergunta complexa. Eu podia perguntar quem é que eu acho que devia jogar amanhã no meio de campo. Ralf até a morte. Bom, então o que acontece? Tem várias coisas. Primeiro, o principal empecilho hoje para o uso das células de sangue do cordão não é burocrático e não é técnico também. Porque, por exemplo, o Einstein coordena a rede Cord na região sul-sudeste. Então, a gente faz isso como parte das nossas atividades de serviço social. Não existe empecilho técnico de isolar essas células. A gente está trabalhando agora, tem um projeto de pesquisa na instituição, olhando em sangue menstrual, porque você também pode isolar essas células de sangue menstrual, tá? Essas mesmas células tem em todo lugar. O empecilho é o seguinte: o que eu consigo num cordão normal é o suficiente para fazer um transplante de célula-tronco numa pessoa de até no máximo 20 quilos. Então, o problema não é tirar, não é a burocracia. Eu podia ter zilhões, eu podia colher todas as células-tronco de todos os cordões do Brasil. O que eu consigo utilizar de um cordão umbilical dá para uma criança de 20 quilos. Então, este é o principal empecilho. Quais são os grandes estudos que você tem hoje? Isto serve para a célula de medula também. É expandir essa célula in vitro, então tirar do cordão ou tirar da menstruação seria melhor ainda. Né? Não tem que fazer nada, é só colher esse negócio estéreo. E a gente está estudando isso, tem uma empresa que tem os coletores, eles são meio esotéricos por enquanto, mas você consegue colher estéreo. Né? A questão é como é que você expande isso em vivo. E a gente está conseguindo
e descobrir coisas novas. A gente está testando um peão novo de expansão que já tem células básicas lá, então isso aumenta. Então você consegue fazer um sangue de cordão servir para uma criança de 40. Tá? Mas é este o truque, não é a burocracia, não é a questão da doação, é que você não consegue células suficientes.